Perfeito. Então, vamos soltar o vídeo aqui para vocês verem o que o nosso querido Alexandre Garcia está falando sobre esse assunto. A venda de uma mina de urânio para os chineses, anunciada dias depois que Xi Jinping passou um dia inteiro no Palácio Alvorada com o presidente Lula. A usina de Ipitinga, na Amazônia, no município, olha que ironia, município de João Figueiredo. Ele se reviraria no túmulo ao saber disso. E não é só urânio, não. Tântalo, nióbio, são materiais, metais preciosíssimos, que têm características de absorção da luz, de magnetismo, altamente estratégicos, dos quais pode-se fazer torres eólicas, energia solar, marca-passo, turbinas de avião. Eu até anotei aqui, é uma gama muito ampla, né? Carros elétricos, né? Tudo coisa que a gente vai comprar dos chineses depois, com a nossa matéria-prima. É mais ou menos como trilho ferroviário. A gente pode mandar o minério, mas eles fazem o trilho lá, a gente compra o trilho e dá uma volta ao mundo, né? Por apenas 340 milhões de dólares. Quem comprou foi uma estatal chinesa, vale dizer, o governo chinês. E urânio, equipamentos militares, nucleares, isso mexe com geopolítica, equilíbrio de forças, Ocidente, parece que a gente... estratégia, parece que a gente está... não somos mais do Ocidente. Parece que a gente está se afastando das nossas raízes, das nossas origens, dos nossos valores, da nossa cultura do Ocidente. A gente já tem essa posição iraniana, né, de varrer Israel do mapa. A gente está do lado do Irã, porque a gente condena Israel, então faz parte de nossas posições. Ou seja, a China já está com o pé na Amazônia. Vocês sabem qual é o potencial dessa mina? É para 100 anos de retirada de minérios estratégicos de importância geopolítica. Bom, pessoal, acho que em 2 minutos e meio o Alexandre Garcia resumiu tudo. Faz sentido isso? Vocês que estão me olhando agora, faz sentido o Brasil pegar e vender algo estratégico, rico, que pode fazer tudo o que ele falou que pode fazer ali, é só voltar o vídeo um pouquinho, para a China, um país comunista, e ele lembrou bem, nós somos do Ocidente, nós somos do lado bom da força, pelo menos éramos. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil lutou junto com os aliados, né? Do Ocidente. Claro, quem estuda história, a gente sabe que foi meio na obrigação, né? Porque o Getúlio Vargas colocava um pé num lado e um pé no outro. Foi com uma ajudinha, um empurrãozinho americano. Mas não interessa, isso não fala nada sobre os nossos militares, os pracinhas que foram. Eles foram lá, de peito aberto, e lutaram pelo Brasil. Isso a gente tem que ter orgulho disso. Ninguém fala isso, ninguém acha que isso é interessante. Mas os pracinhas lutaram e tal. Lutaram na Segunda Guerra, ajudaram a Itália. Os italianos, os que moram principalmente na região da Sicília, louvam os pracinhas do Exército Brasileiro. E a gente do antigo Exército Brasileiro, né? Aquele de homens de fibras ali, de honrados. Obviamente que não estou falando que todos os militares agora não são.
Mas a gente sabe que uma parte deixou o povo realmente a ver navios, né? Não por fazer ou não fazer algo que não estava na Constituição, não é isso que eu falo. Mas não ter protegido o povo, que estava lá pedindo para eles uma ajuda, não precisava fazer nada, porque dentro da Constituição a gente viu num vídeo meu, olhem no meu canal anterior, no vídeo de ontem, só procurem ali, eu falo, a gente mostra sobre a questão de golpe, não golpe, vale muito a pena olhar, mas principalmente por deixar as pessoas de bem que foram ali, sem muita orientação, a verdade é essa, sem instrução, muitos não sabiam o que faziam ali, a verdade é essa, mas o povo brasileiro estava ali. E eles deixaram os tiranos se aproveitarem disso e ir lá prenderem muita gente, pessoas com filhos, senhoras, pessoas idosas, mulheres, crianças, né? Deixaram, pessoas morreram ali, quem sabe, quem é patriota sabe, quem tem o mínimo de coração sabe, pesquisa, vocês vão a fundo, vão saber, mas não pela imprensa, a velha imprensa, por aqui, canais que nem o meu, tá? Faz sentido, não faz sentido. Na verdade, faz sentido do ponto de vista do valor do comércio. Como eu falei, de querer se juntar ao lado errado, é o lado que eles pensam. E no Brasil tem Partido Comunista, que muitos da imprensa e muitos do judiciário fazem que não existe, fazem de conta que não existe, e eles sabem que existe, porque eles trabalham para esse lado. E a gente tem que ter uma instrução de saber o seguinte, que temos que estar abertos, acordados para isso, que existe sim. Não deixar eles nos vender algo que sempre nos venderam, igual aconteceu com... Eu mostrei para vocês no começo do vídeo com o Enéas. O cara é um maluco ali e tal. E o Lula é o quê? O Lula é bacana. Sim, o Lula já falou que mente. Eu não vou ficar... Não é um vídeo... eu não vou ficar falando sempre do mesmo, nos vídeos diferentes, né? A mesma coisa. Mas é que eu não posso deixar de falar. Ele falava que mentia sobre quantos milhões de brasileiros que passavam fome, de crianças. Ele deu risada nisso, vocês pesquisem depois do meu vídeo, entendeu? Então vamos acordar, pessoal, vamos acordar, a gente não pode levar isso de barbada, achar que, não, mas tudo bem, isso aí não tem nada a ver, não vai me atingir, vai sim. Foi assim que os venezuelanos pensaram no começo. O pessoal da Nicarágua pensou, levaram um padre, mas beleza, não é eu. Isso aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, não quero falar a palavra para não cair aqui, derrubar o canal, a gente está começando agora, não sei o que eu posso, que eu não posso falar. Isso é outro absurdo. Num país democrático, eu tenho que estar aqui pisando em ovos, ver se nos Estados Unidos tu tem assim, não, nos Estados Unidos tem canais, os caras falam o que quiser, e arca com as consequências do que tem que falar, não tem problema, é assim a democracia. Aqui, às vezes, me mandam mensagem antes de entrar ao vivo, ou antes de fazer algum vídeo. Olha, cuida do que tu vai falar. Pelo amor de Deus. Tudo que eu falar vai ficar registrado aqui. Se eu cometer algum crime, vai estar aqui. Mas não um pseudo-crime, um crime inventado, né? O cara falou que o outro é feio. O Santana falou algo que eu estou mostrando na grande imprensa aqui. Eu não sei nada, eu só estou pegando algo da imprensa... com pessoas qualificadas da grande imprensa, eu mostrei Band, em outros momentos eu mostrei Globo, eu tinha até a reportagem da Globo e da Band, do jornal Exame, a revista Exame, e uma reportagem do jornal O Globo, que eles colocam a manchete da venda das terras da Amazônia, do urânio, para a China, e 15 horas depois, misteriosamente, eles voltam a trazer, não, na verdade vendeu, mas não é, vendeu, mas vendeu do lado, não vendeu ali, não, o grosso, o ouro, a gente não vendeu, o urânio e tal, o Brasil vendeu, até porque se vendesse, não seria certo, porque é algo de segurança nacional, exato, eles deram a notícia verdadeira, aí depois eles voltaram atrás, por que será? Não sei. Será que alguém interferiu, algum governo, alguma coisa? Não sei. Tá? Só que eles não têm a humildade de voltar atrás. Mas eles voltaram atrás nesse assunto, nas outras coisas que incriminaram um monte de gente sem razão. Tipo o Bolsonaro, no caso da Marielle, eles não voltaram atrás. E por que eles voltaram agora? Não sei. Vocês pensem com a cabeça de vocês e eu penso com a minha, que eu já tenho uma ideia, uma conclusão. Agora vamos para mais um videozinho rápido aqui, interessante, de um deputado federal. Isso é interessante porque ele é deputado federal,
E é um general, ou seja, não é um Zé Ninguém, não é o Santana lá falando sozinho no podcast dele. Não, é um general importante, ele vai falar o que ele acha disso. E outra, ele está nos bastidores do poder. Ele é deputado federal. Ele sabe o que se conversa ali. Ele sabe bem o que se fala ali e o que é a real intenção por trás disso. Não precisa nem mostrar esse vídeo, mas eu faço questão. Vamos lá. General Girão faz grave denúncia sobre venda de reserva de urânio brasileiro para a China. Complicado. Dia de hoje, reserva mineral é em Presidente Figueiredo, a pouco mais de 100 quilômetros de Manaus. Eu morei em Roraima. Eu rodava muito essa BR-174, essa estrada. Eu sei que essa reserva, inclusive, ela está dentro de terra indígena. Parte dela está dentro da terra indígena Oemiri Atruari. Então vamos lá aqui, ó, a matéria. A CNT China Non-Ferrous Trade Corporation Limitada, subsidiária da China Non-Ferrous Metal Mineral, acaba de comprar no estado do Amazonas a maior reserva de urânio do Brasil. As duas companhias pertencem ao governo da República Popular da China. Aí eu pergunto, o urânio, né? A gente sabe é um metal usado na indústria da guerra, notadamente fabricação de bombas atômicas, de hidrogênio, enriquecido também serve como combustível em usinas nucleares para gerar energia. E, inclusive, energia que o resto do mundo está voltando a fazer uso dessa energia que a gente sabe que é suja, né? Uma palavra clara e contrária à energia limpa que a gente está produzindo aqui no Brasil já das fontes aí solar e eólica. A riquíssima reserva agora de propriedade chinesa fica no município de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros da capital Manaus, na rodovia 174, que leva à fronteira do Brasil com a Venezuela e Guiana. Então, vejam só, ao mesmo tempo que o governo brasileiro fez negócios com o governo chinês para que o sistema de satélites chineses seja o sistema a nos alimentar aqui no Brasil, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, nós estamos tendo agora a venda dessa reserva de urânio, que é a maior reserva de urânio do mundo e do Brasil, sendo vendida para duas empresas chinesas. Eu já mandei fazer requerimento ao Ministério das Relações Exteriores pedindo explicações sobre isso. Muito bem. Perfeito. E depois ele fala outros assuntos. E é um vídeo interessante, depois quem quiser olhar na íntegra, é só pegar ali a capa do vídeo, pesquisar no YouTube e vai ver certinho. Então, pessoal, interessante e mais uma vez eu digo para vocês, é tudo manchetes de jornais, é tudo da grande imprensa e, por exemplo, que nem esse é um vídeo público, né, deputado federal. Então, assim, ó, coisas que a gente não vai ver na grande imprensa. Ali, como eu falei, a gente vai ver, mas aí depois tem uma correção misteriosa ali, dizendo, não, é assim que eu falei, mas não é bem assim. Só que a gente chega no final, hoje era um vídeo curto aí, né? Era para ser vídeo curto, eu falo bastante, mas eu tento explicar sempre o que eu vejo e penso aqui sobre as notícias, né? Eu não me omito não, hein? Aqui esse canal não se omite. Tem muito canal aí, podcast, policial e tudo mais, que passa a notícia, reage, mas é um somebody love, ele fica no meio, eu não sei, tu vê. Não, eu tenho a minha opinião e tudo que eu falo aqui é a minha opinião, tá? E eu não falo por nada da polícia, não falo, eu falo, aqui é civil que tá falando. Eu sou policial militar, mas quando eu falo aqui, tô de folga, então não diz respeito a nada do que a polícia pensa, eu não falo em nada em nome de ninguém, tá? Que nem tem naqueles negócios de jornal, né? O que o jornalista fala é a responsabilidade dele. Então é minha responsabilidade, fica tranquilo, tá? Não vem me incomodar que eu não estou falando em nome de ninguém, de polícia, de ninguém. Perfeito? Então, pessoal, não, só um pouquinho. Aí, agora eu quero que vocês prestem bem atenção, porque a gente chegou no final, que é um videozinho bem curto, tá? Que eu vi hoje na CNN, e eu fico olhando às vezes ali só para ver, tirar uma febre, uma sensação do que a grande mídia está falando, e eu já falei e vou repetir aqui, todas as vezes que eu puder repetir, eu vou repetir. O poder, o sistema, ele passa informações através da grande imprensa, tá? Da grande mídia, do consórcio. E olha a ligação que eu fiz, vocês vão entender. Tudo isso, o nosso governo se aliou à China, isso é claro e evidente. A Band
eu falei num vídeo anterior, pesquisem lá, ela se vendeu para a China também. Tem correspondente na China, fala que a China é maravilhosa e tudo mais. Então, pessoal, a gente não pode achar que é algo isolado. E estamos na eminência, a pergunta do vídeo ali, na capa do vídeo, né? À beira de uma terceira guerra mundial, quem tem olhos que vejam. Já dizia, está na Bíblia isso. Não sei vocês, guerra na Israel versus o Hamas, né? Guerra na Ucrânia versus a Rússia, vários conflitos mundiais, né? A todo instante. Os Estados Unidos agora, com a eleição do Trump, já se posicionou, vai tentar ter uma paz, só que não é fácil. E porque a Rússia, pensem comigo e olhem só o que eu coloquei na capa do vídeo, que o Brasil se alinha ao eixo do mal. Quem é o eixo do mal? Na Segunda Guerra, o eixo era Japão, Itália e Alemanha, né? E os aliados eram o eixo do lado do bem. Dessa vez, o Brasil está se aliando, esse governo que está aí, não o povo brasileiro, o povo decente, esse governo que está aí, está se aliando à China, à Rússia e, por tabela, né, a China, a Rússia e a Coreia do Norte. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente tem que entender, tem dois players no mundo, né? O xerife do mundo, que é os Estados Unidos, queira ou não, queira ou não, é o xerife do mundo. E estava meio abobado com o Joe Biden, né? Um morto muito vivo, né? O presidente, infelizmente. E aí, o eixo do mal, o lado, fora o Ocidente, o Oriente ali, avançou bastante. Isso é claro nos últimos 4 anos. Na época do Trump não teve guerra. No Biden, no primeiro ano, já ele saiu do Afeganistão, o Talibã tomou conta. E aí a gente teve a guerra na Rússia e na Ucrânia. E começou bem antes. Alguém vai dizer assim, mas Santana, estuda um pouquinho, ela começou antes. Sim, com a tomada da Crimeia pela Rússia, que começou no governo Barack Obama. Barack Obama ficou 8 anos no governo, foi eleito e reeleito, os 8 anos em guerra, e ganhou um prêmio Nobel da Paz. Absurdo, Trump ficou 4 anos, não teve guerra, e tinha abobados que nem o Guga Chakra. Oi, Guga, eu sempre quis fazer isso, igual o Constantino faz. Oi, Guga, né, que faz análise com, não sei, com aquele cabelo despenteado dele, que inclusive quem olhou o começo do vídeo viu, que ele depois, que eu já apaguei, mas ele pegou e fez uma corneta há 1 ano atrás, o dólar tá muito alto, os bolsomínios aí, o dólar tava 4,97. Na verdade, desculpa, não foi no começo do ano, foi na época da pandemia. Agora, sem pandemia, que é a pior pandemia que pode ter o PT no governo, tá 6,11, né? 6,11, a escala 6/1, que nem diz o Constantino. Então, assim, pessoal, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu acabei de falar, tudo está interligado. E, na verdade, os 2 players que eu falei, que um é xerife do mundo, é os Estados Unidos, e o outro que quer tomar o rumo das rédeas do jogo, de ser o manda-chuva, é a China. E a China financia a Ucrânia. Desculpa, a China financia a Rússia. O Putin é aliado do Xi Jinping. Antes deles entrarem em guerra contra a Ucrânia, eles pegaram e foram... O Putin se reuniu com o Xi Jinping. Está aí, vocês podem ver na grande imprensa. Tem aí a reunião 1 mês antes. Depois vazou que era, de repente, um acordo para dizer assim, posso invadir? Pode, tá, mas olha só, e se eu invadir, os Estados Unidos vai me cancelar as vendas, porque os Estados Unidos comandam a moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Daí a China, através do Xi Jinping, diz assim, não, faz o seguinte, vai que eu abraço, eu vendo as coisas para ti, eu te financio com o Yuan, né, que é a moeda chinesa, que o Lula queria botar aqui no Mercosul. Cara, vamos acordar, é óbvio o que está acontecendo. Aí a gente vende, pensa bem, os Estados Unidos de um lado, a Rússia com guerra com a Ucrânia, que na verdade é guerra contra o Ocidente, o Ocidente está nos Estados Unidos. O Brasil vai lá, porque quem financia a Rússia é a China, aí o Brasil vai lá e vende, aí é aquela ligação que eu queria chegar no final do vídeo, esse é o interessante, e eu vou mostrar para vocês no vídeo aqui. Nesse próximo vídeo. Aí o Brasil vai lá e vende a maior reserva do mundo de urânio, nióbio e tal, para a China, por 2 bilhões de reais. Cara, assim, eu não quero falar besteira aqui,
tá? Você que nem a grande imprensa falar besteira. Mas se eu não me engano, tu pode dar um Google aí, se tu puder, me ajuda aí. Depois, se tu conseguir, o 2 bilhões deve ser uma folha salarial do Rio Grande do Sul, dos PM aqui no Rio Grande do Sul. Entendeu? Uma folha salarial, cara, é absurdo. Quem olha pra gente que é civil, pelado, civil não, né? Eu sou militar. Mas para quem nós, como civil, digamos assim, olhamos isso como cidadãos que não temos dinheiro, obviamente, estão sempre correndo atrás da máquina. A gente olha 2 bilhões, mas para um governo é nada. Uma folha salarial do executivo, né? Do Rio Grande do Sul, que seja. Imagina o Brasil vender só por isso. Algo que seria 100 anos. 100 anos. 100 anos de extradição. Pelo amor de Deus, é tipo assim, cara. Sabe assim, ó, tem um aqui, não sei se para quem está me olhando aí sabe, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul é assim. Quando tu dá um presente para alguém, uma faca para alguém, tem isso é uma, como é que eu vou dizer, um tabu, não é tabu, eu esqueci, me fugiu a palavra, que tu tem que dar uma moeda para a pessoa em troca para não perder a amizade, né? É uma crença, exatamente, uma crença. O cara dá uma faca para alguém, aí o cara, para não perder a amizade, ele tem que devolver com uma moeda. Ele não pode aceitar só por aceitar sem nada em troca. Então ele tem que, suponhamos, faz de conta que ele compra. Mas ele vai lá dar 10 centavos. É a mesma coisa que o Brasil fez com a China. Me dá essa coisa aqui para mim, essa reserva, maior reserva do Brasil, para eu pegar e fazer bomba nuclear para atacar ali nos Estados Unidos. Não, vamos fazer o seguinte. Não, mas aí vai ficar feio, né? A imprensa, os pessoal da internet aí os civis, né, os comuns, vão descobrir. Vamos fazer o seguinte, dá um troco aí. Mas eu não vou gastar. Por quê? Porque eu te financio. Brasil, tu pensa que nem eu, governo, né? Aí o nosso presidente fala, não, faz o seguinte, então me dá uma moeda aí em troca. Daí ele vai lá e dá. Pelo amor de Deus. Mas aí é o seguinte, por que eu tô dizendo isso? Todo mundo sabe, só pesquisar quem está por trás da guerra lá. Aí tá, mas Santana, o que tem a ver? O que tem a ver China, a Ucrânia, a Rússia, desculpa, tô trocando, né? A Rússia com a Coreia do Norte, o que tem a ver? Você sabe quem é o coreano maluco lá, né? Como é que é o nome? O Kim Jong-un, né? O coreano maluco. Quando o Trump estava na Casa Branca, enquadrou ele. Outra coisa, o Trump foi o primeiro presidente americano da história a pisar em solo coreano, da Coreia do Norte. Não ganhou o prêmio Nobel, chegou lá e apertou o coreano maluco lá, e ele pegou e disse, fica quieto, tu tem um botão atômico? Beleza, eu tenho 10 aqui, meu bruxo. Quer me explodir? Eu te explodo antes 100 vezes, porque eu tenho tecnologia mais do que tu, eu tenho inteligência mais do que tu. E aí ele ficou quieto. Entrou o morto muito louco lá e ele já começou a ajudar a Rússia. Não tá ajudando? Então, beleza. Vamos soltar um vídeo aqui. Pode dividir a tela aí. E uma última informação. O ministro da Defesa da Rússia visitou a Coreia do Norte em meio a relatos de que Kim Jong-un está ajudando Vladimir Putin na guerra da Ucrânia. Andrei Belosov disse durante a viagem a Pyongyang que a cooperação militar entre os dois países está se expandindo rapidamente. Ele também ressaltou que um tratado de parceria estratégica assinado neste ano reduz riscos de uma guerra na região e mantém o equilíbrio de poder. Os Estados Unidos acusam a Coreia do Norte de enviar milhares de soldados para lutar ao lado da Rússia na guerra da Ucrânia. O Kremlin não nega nem confirma a informação. Perfeito. Antes de eu comentar esse fato, o Mr. M me entregou aqui, para não dizer que eu estou falando bobagem, o governo do Rio Grande do Sul destina cerca de 1 bilhão e 200 mensal para a folha salarial da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Só a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, 1 bilhão e 200, tá? São 100 mil, 200 mil servidores da ativa e da inatividade, né? E fora os reformados, os pensionistas e tudo mais. Ou seja, 1 bilhão e 200 milhões. O Brasil vendeu uma reserva gigantesca por 2 meses de salário, nem 2 meses não deu, só da Polícia Militar do Rio Grande do Sul.
da folha salarial do Rio Grande do Sul. Cara, assim, ó, é absurdo, é patético, sinceramente. Então, assim, pessoal, pelo amor de Deus, a gente tem que estar atento. E aí, em relação a isso aqui, ó, que eu mostrei para vocês, que eu soltei o vídeo aqui, ministro da Defesa da Rússia visita a Coreia do Norte. Aí eles dizem, os Estados Unidos dá em cara, assim, ó, prestem bem atenção. Quando os americanos, enfim, vai lá e fala isso, eles não estão chutando, eles não estão chutando, eles não olham no Google lá, vamos ver se eles estão. Eles têm inteligência, cara. Eles têm inteligência, o exército americano é o exército que mais... Ministério da Defesa que mais investe no mundo, né? E é por isso que eles são temidos, porque eles investem, né? Não é que nem o nosso país aqui não investem nos militares, pelo contrário, tentam comprar eles para poder se vender para esses comunistas aí. E aí o governo americano eles têm inteligência, eles sabem disso antes. Entendeu? Eles sabem que os coreanos... E aí só para confirmar, o governo russo diz, não sei, não vou dizer que sim e não vou dizer que não. Porque eles na verdade, eles estão confirmando a notícia. Dizendo assim, o que eles querem passar com isso? Vamos entender. Eles dizem assim, olha, beleza, então se tu já sabe, tá ligado que eu tô junto com coreano maluco e com a China. E o Brasil, infelizmente, tá indo junto. E a gente não pode aceitar, a gente tem que pegar e o que a gente vai fazer? Vamos compartilhar, cara, vamos compartilhar o vídeo, faz um cortezinho. Se a gente não conseguir fazer ainda, porque a gente é pequeno, aqui a gente tá trabalhando eu autorizo, faz um corte e divulga para as pessoas. Mostra isso aqui, pega o trecho que importa para vocês e divulga, olha só isso aqui. O cara policial falou isso aqui, ou seja... não é qualquer um que está falando, está por dentro do assunto, e eu estou repassando o que a grande mídia está nos mostrando. Eles estão fazendo o quê? Um conglomerado para tentar enfrentar os Estados Unidos. A sorte nossa que o Trump entrou lá. A sorte, senão nós estávamos lascados. Então, a gente tem que tentar fazer a nossa parte para eles tentarem não deixar o Brasil ir para o fundo do poço junto. Entendeu? Porque senão... Pessoal, a gente, entre aspas, é uma democracia, ok? Eu não posso falar tudo que eu quero, ou seja, imagina se eles realmente, de fato, já venderem tudo e daqui a pouco vão entrar na nossa casa, vão fazer que nem no comunismo. O comunismo não tem isso que eu estou fazendo, não existe. Apesar dos pesares, que aqui ainda tá complicado, a gente tem que estar pisando em ovos. Se lá eu fizer uma live dessa na China... Dá meia hora, entra os soldados do exército chinês aqui e arranca tudo e me leva para o eu sumo daí. Entendeu? Então, assim, é isso que está acontecendo. Então, assim, a gente está, assim, para concluir a pergunta, eu botei no vídeo, na capa, né? Estamos à beira de uma terceira guerra mundial? Sim, estamos. Infelizmente, cara, eu posso cravar? Não posso cravar, não posso dizer que, tomara a Deus que eu esteja errado. É óbvio, eu tenho filha pequena. Tomara que isso não aconteça. Mas o mundo, a gente tem que estar ligado. E se a gente achar que tudo é besteira, não é bobagem. Não é isso. Vamos fazer o seguinte, vamos o movimento woke. Cara, vamos se ligar nisso. Tem muito mais coisa por trás do que vocês pensam. Tá? Eles realmente fazem coisas pensando sempre lá na frente. Porque esses caras são bilionários, por isso que eles são do governo. Aí a gente aqui diz, não, cara, eu vou fazer um videozinho, não, eu vou fazer, vou no meu serviço, volto, não olho nada, olho um jornal nacional. O cara consome besteira o dia inteiro. E aí não sabe nada nunca. Aí quando tu vê uma notícia dessa, tu não entende.